Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast de notícias e tecnologia em português. O meu nome é Álvaro Samagaia, sou o vosso host e esta última semana dos Jogos Olímpicos, em que temos Estados Unidos, ao momento que eu estou a gravar isto, Estados Unidos em primeiro, Portugal tem uma medalha de bronze, mas esta semana também se distribuem muitas medalhas. Portanto, vamos ver como é que isto acaba. Só de realçar a prestação de França, que tem, não sei se é pelo facto de estarem a jogar, entre aspas, em casa, também está a ter uma prestação bastante acima do que seria convencional, ou pelo menos do que é histórico de França. Esta semana estamos assim um bocadinho mais all over the place, tivemos uma queda gigantesca do mercado, uma das maiores quedas, foi a maior queda do ano e uma queda gigantesca que já não acontecia, pelo menos há alguns anos. Saiu o iOS 18 beta, eu já não me falei disso no episódio anterior, o public beta, portanto podem fazer download da malta que tem iPhone e experimentar aquelas coisas novas que eu falei num dos episódios antigos, ou seja, vão ver esse episódio em que eu falo sobre o iOS 18 e o que é que podem encontrar de novo. E pronto, assim, temas grandes, vamos ter o DOJ a considerar o Google como um monopólio, e o que é que isso impacta e porque é que isso aconteceu, e a estratégia da Meta para o seu AI e o que é que representa eles lançarem agora o Llama como modelo novo, capaz e com capacidade para combater a OpenAI e os modelos privados, digamos assim. E pronto, é isso, estão a aprender. Continuem a ouvir, partilhem com quem achem que é relevante e não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de partilhar, deixar aí comentários, deixar sugestões. Continuo a gravar, vou continuar em agosto, portanto vão ter aí entretenimento para as vossas férias e é isso. Se quiserem apanhar ainda mais, ainda tenho o Buy Me a Coffee, que podem contribuir com o que quiserem e pronto, vamos ao episódio. Esta semana vamos começar com AI porque nunca é mau uma boa dose de AI. A Meta, a empresa que detém as redes sociais Instagram, Facebook, WhatsApp, lançou um modelo novo, uma LLM nova, que se chama Llama 3.1. Portanto, é uma evolução do modelo anterior, que era o Llama 3.0, e é um modelo muito maior e tem duas particularidades que o tornam muito interessante. Primeiro é que os resultados dos benchmarks são muito parecidos aos modelos da OpenAI e da Anthropic, portanto assim os maiores competidores, e o segundo ponto, que é o que torna isto mais interessante, é o facto do modelo ser open source, ou seja, é possível pegar no código do modelo e utilizá-lo para alterá-lo, é possível retreiná-lo, é possível ter os pesos originais do modelo e, portanto, em teoria ou no limite, não custará nada usar este modelo, apenas capacidade de processamento dos nossos computadores. A diferença para a OpenAI e para a Anthropic é que para utilizarmos os modelos deles é preciso pagar as APIs e, portanto, fazer pedidos, e cada pedido tem um custo de acordo com o número de tokens e, portanto, o facto do modelo ser open source vai fazer com que provavelmente muitas empresas de AI migrem para a utilização deste modelo, ou as que tenham capacidade de computação, enquanto que os outros modelos acabam por ficar muito mais caros. Também lá está, dependendo do tamanho, dependendo depois das parcerias, etc. Mas é engraçado porque a Meta chama-se Meta, mas eles agora estão a investir quase tudo em AI. Este modelo 3.1, Llama 3.1, vai alimentar o Meta AI, o Assistant que eles têm nas aplicações, que ainda não chegou cá a Portugal, portanto, se calhar a malta não sabe o que é que eu estou a falar, mas basicamente nas aplicações nos outros países, Estados Unidos, Reino Unido e outros países que não tenham tanta proteção de dados como na Europa, na União Europeia, a Meta tem dentro dessas aplicações, tanto na barra de pesquisa como dentro dos chats, é possível chamar estes assistentes como se fossem o ChatGPT e começar a falar com eles e, portanto, trocar ali algumas mensagens com eles e fazer algumas pesquisas. O que acontece é que
modelo ou esse chat vai estar disponível em mais países e eles acreditam que até ao final do ano seja mais usado ou que tenha mais utilizadores do que o ChatGPT. Efetivamente as pessoas já estão nas aplicações, portanto a distribuição está resolvida, falta só pôr à frente das pessoas, que aquilo funcione minimamente bem para as pessoas deixarem de ir ao ChatGPT, que é uma aplicação sozinha, que não tem ligação com nada, e passem a usar entre aspas, ChatGPT dentro do Instagram. É isso que vai ser possível utilizar, ou dentro do WhatsApp, ou dentro do Facebook. É isso que vai chegar eventualmente a Portugal quando a União Europeia e a Meta chegarem a acordo sobre a proteção de dados e as políticas de proteção de dados que existem aqui no velho continente, digamos assim. Este modelo, para além disso, tem outras capacidades engraçadas, que é um comportamento de agente, ou seja, ele é capaz de fazer pesquisas na internet, que vai um bocadinho de encontro com o Search GPT que falamos no episódio passado, portanto o motor de busca da OpenAI, que eles à partida vão lançar em breve, já apresentaram, vão lançar em breve, e portanto eles conseguem procurar informação online, ou seja, o exemplo que eles dão aqui é faz-me um gráfico do número de casas vendidas nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, e ele vai buscar essa informação online, lê centenas de websites, extrai informação, corre um código, por exemplo, de Python por trás dessa informação e gera um gráfico que vai ser possível ver depois na interface. Para além disto, ele consegue também ligar-se a APIs, ou seja, ele vai conseguir ser orquestrador de uma série de serviços que acontecem uns a seguir aos outros e que têm um propósito qualquer. Trocando isto por miúdos, o que é que isto significa? O que vai poder acontecer é, em vez de eu, programador, estar a criar uma aplicação que faz uma série de pedidos a APIs, ou seja, vamos usar um caso mais simples, tipo pedir a Uber Eats uma refeição qualquer para a minha morada. O que isto vai fazer é, eu vou conseguir falar com o chat, portanto com o Meta AI, e ele vai ter uma API que faz o pedido da comida ao Uber Eats, vai ter uma API que faz o pedido ao Google Maps, por exemplo, pela minha morada, e ele consegue, ele próprio, coordenar estas coisas. E eu não preciso programar isto se estiver a criar uma aplicação que faz pedidos automáticos todos os dias, por exemplo. Ou seja, ele consegue fazer estas coisas todas, automatizá-las e ele ser o agente que vai fazer estas coisas. No fundo, é ter um assistente pessoal, que é para isto que todas estas empresas estão a caminhar e é isto que eles querem. Existe aqui também uma questão importante de abordar, que é estes assistentes existem nas aplicações WhatsApp, Instagram, Facebook, ou vão existir neste caso, cá em Portugal, eventualmente, mas não são pagos, não é? À diferença do ChatGPT, que tem uma versão free, com um modelo melhor, mas que depois também cai para o modelo mais básico quando a utilização é muito elevada, e cuja versão premium é paga. No Meta AI é semelhante, nunca chega a um limite. O que acontece é, eles passam deste modelo mais avançado do 3.1, que saiu há 2 semanas, que tem 405 mil milhões de parâmetros, para um modelo de 70 mil milhões de parâmetros, que é o modelo anterior, o Llama 3, a partir de uma certa utilização, porque o modelo é muito caro de utilizar. Mas não existe uma subscrição sequer possível para estes agentes da AI. Como é que a empresa vai fazer dinheiro? Pronto, existem 2 vertentes. A primeira é uma vertente até mais de redução de custos do que propriamente aumento de receita, ou seja, eles acreditam que cada vez mais as empresas vão utilizar os modelos deles, portanto estes modelos open source, eles não ganham nada diretamente com isto, mas ganham com o facto de o modelo sendo open source, eles vão poder ter contribuição de outras empresas, como é o caso e são algumas empresas que já estão a ajudá-los no desenvolvimento, algumas delas até que têm os seus próprios modelos, mas Microsoft, Google, Amazon, Databricks, Nvidia, todas estas empresas estão já a ajudar no desenvolvimento deste modelo que é open source. Pronto, e é isto que acontece também com linguagens de programação, com aplicações, quando os desenvolvedores tornam o código open source, ou seja, quando tornam de acesso público, o que acontece é que vão receber propostas de melhoria de outras pessoas e, portanto, a Meta deixa de ter o ónus todo de desenvolvimento e vai haver outras empresas a querer colaborar e até desenvolvedores independentes a querer colaborar. Pronto, este é o ponto 1 e, portanto, o custo de treino e de desenvolvimento é muito mais baixo, porque eu consigo, com uma equipa mais pequena, manter um modelo competitivo
contra as empresas grandes, OpenAI e etc., cujo um dos maiores custos, para além dos treinos e da energia que eles gastam e de manter o modelo a funcionar, é os engenheiros que são muito bem pagos lá na OpenAI e na Google. Portanto, esse é o primeiro ponto. Depois, para além disso, existe o ponto de ser o mais utilizado e, portanto, e aqui estou a falar até mais dos assistentes, vem como efeito secundário de maior engagement dentro das aplicações. Ou seja, se eu, para além de usar o Instagram para social ou para ter o meu negócio de vender qualquer coisa, também usar o Instagram como ChatGPT, no fundo, fazendo aqui uma comparação, vou ter mais horas e mais tempo de ecrã dentro destas aplicações e no limite até mais negócios a serem gerados e vou poder ter este Meta AI a gerir o meu negócio de Instagram já, quando eu digo gerir é dar suporte, por exemplo, vou poder se calhar criar conteúdo muito mais rapidamente porque ele está dentro do Instagram e portanto vou ter mais ferramentas de criação de conteúdo. E isto, o que eles acreditam é que isto vai trazer mais utilizadores e mais engagement de cada utilizador, portanto vão conseguir tirar mais dinheiro de cada utilizador pelo facto das pessoas utilizarem mais os seus modelos. E portanto tem aqui as duas versões, ou seja, diretamente com a venda do modelo eles não vão ter muito revenue, porque o modelo é open source e portanto qualquer pessoa pode ter acesso ao código, ou seja, existe um repositório de GitHub que tem o código do modelo, mas por um lado cortar os custos de treinar estes modelos e de os desenvolver e pelo outro aumentar a receita obtida, ou acreditar que vão aumentar a receita obtida no Instagram e no WhatsApp e no Facebook por causa de terem estes modelos lá disponíveis com uma qualidade igual ou melhor ou parecida com a do ChatGPT, é aqui a segunda vertente de dinheiro ou de revenue, neste caso de receita. Receita é essa que está a crescer bastante. A Meta teve ali uma fase difícil, mas depois, entretanto, já aumentou bastante a sua receita. Eles tiveram neste último quarter, ou seja, desde março, exclusivamente, portanto, abril, maio e junho, faturaram 39 mil milhões de dólares, 22% mais alto do que no ano anterior, e tiveram 13,5 mil milhões de dólares de lucro. E que é uma subida de 73% face ao período homólogo, portanto ao segundo quarter de 2023. 3,27 mil milhões de pessoas no mundo, portanto estão a ver que é um número gigantesco, é mais de um terço da humanidade, utiliza pelo menos uma das aplicações da Meta todos os dias, ou seja, é mesmo são mesmo um colosso. E portanto esta escala e esta receita toda faz com que o Mark Zuckerberg possa ter o aval dos investidores e do board para fazer apostas assim em campos que imediatamente não dão dinheiro e que exigem muito desenvolvimento e muito research, como é o caso da AI e há uns 2 anos do metaverse e cripto e blockchain. Aliás, ele mudou a empresa exatamente por causa disso e entretanto agora é só AI e a parte do metaverse e de realidade virtual ficou um bocadinho para trás. Mas basicamente é isto que lhes permite continuar a desenvolver estes modelos, continuar a perder dinheiro diretamente com estes modelos, porque para já eles ainda não dão dinheiro, porque o negócio está a correr bem e, portanto, com este dinheiro todo ele consegue canalizá-lo rapidamente para estas apostas que teoricamente, na cabeça dele, vão dar dinheiro mais até a longo prazo. E eles vão começar a treinar já o Llama 4 e dizem que precisam de 10 vezes mais computing power, portanto capacidade de processamento, do que para treinar este 3.1. Este 3.1 já custou centenas de milhões de dólares a treinar, ele corre em 16 mil processadores aqui da Nvidia, que são os H100, que são os mais potentes de todos. Portanto, só em custo de processador chega às centenas de milhões de euros, ou seja, não é nada barato correr estes modelos, mas ele diz que é cerca de metade, ou pelas contas dele, há de ser cerca de metade, treinar o Llama 3 custa cerca de metade de treinar um GPT-4o. Portanto, lá está, aquela questão de open source e etc.
Quem está contente com isto é obviamente a Nvidia, que vai continuar a vender centenas de milhares de processadores e de GPUs para estas empresas continuarem a treinar os modelos. Eles tiveram o investimento agora também na Essilor Luxottica, portanto na Ray-Ban e consequentemente na Supreme, ou seja, há de haver ali uma parte de uma pouca interação entre hype e moda e a parte do wearables, que é o caso dos óculos, que também cruza um bocadinho com o Quest 3, que eles não falaram das vendas, portanto eu estou a falar do earnings call que eles tiveram, eles não falaram das vendas, mas que estão a vender mais do que estavam à espera. Acho que pode ser um bocadinho efeito de arrasto do Apple Vision Pro, ou seja, de repente o Apple Vision Pro pôs o VR nas bocas do mundo e de repente as pessoas, mas eu não tenho dinheiro, eu não quero dar 4.000 ou 3.500 dólares pelo Apple Vision Pro, que opções é que há, o Quest 3 que custa 400 ou 500 dólares, acho eu. E portanto pode, lá está, fazer um bocadinho de arrasto da Apple ter entrado no mercado com uma versão mais cara. Eles também supostamente vão lançar, isto aqui já é boatos ou está a faltar a palavra, mas vocês percebem, uma versão mais barata do headset agora em setembro, portanto onde apresentar isso, e a aplicação, o Threads, que há uns meses eu também tinha falado sobre isso, que tinha chegado aos 175 milhões de utilizadores, agora chegou já aos 200 milhões de utilizadores e eles até fizeram lá uma mini campanhazinha na aplicação. E curiosamente o Facebook está a crescer outra vez com young adults, especialmente nos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma trend estranha que claramente ainda não chegou a Portugal, mas que pode ser que chegue. Principalmente se eles lançarem, por exemplo, esses modelos de AI primeiro no Facebook e depois nas outras aplicações, mas não sei, eles vão ter uma estratégia para lançar isto. Mas sim, houve aqui uma série de updates sobre a Meta, que eu acho que o Mark Zuckerberg agora, se mudasse o nome, chamava-lhe qualquer coisa relacionada com AI e não com o Metaverse, porque já não é o foco deles, mas sim, agora temos uma corrida a 3, porque até agora os modelos open source, nomeadamente o da Meta, ou seja, os Llamas que saíram até agora, não conseguiam competir com o OpenAI e há 2 semanas ele conseguiu efetivamente lançar um modelo para o mercado open source com resultados melhores até em alguns benchmarks do que os modelos do OpenAI e portanto isto muda muita coisa. De certeza que o Sam Altman está mais ou menos preocupado com isto, porque isto pode roubar muita cota de mercado, principalmente para aquelas pessoas mais engenhosas que não se importam de perder mais algum tempo a implementar o modelo e a pôr aquilo a correr numa cloud, porque há de ser mais barato do que chamar as APIs da OpenAI e da Anthropic. E portanto, de certeza que isto preocupa um bocadinho. E vemos a Microsoft a apoiar também a Meta, portanto se calhar está não a pôr os ovos todos no mesmo cesto. Vamos ver como é que corre. É bom haver esta competição, acho que ganhamos todos com isso, porque claro, os preços vão tender sempre para cada vez mais baixos e a qualidade vai tender para melhor. Competição essa que não aconteceu na próxima notícia que eu vou falar agora. O processo entre a Google e o Department of Justice dos Estados Unidos sobre a posição monopolística da Google acabou de ter uma decisão, foi esta semana, acho que foi ontem, e a decisão foi que efetivamente a Google é um monopólio e portanto vai ter de tomar ações essas que ainda não foram especificadas, para quebrar a sua posição monopolística no mercado do search, ou seja, no search engine. E isto até vem, se calhar, um bocadinho a calhar para a OpenAI e para a Meta, que já estão a esfregar as mãos agora que estão as duas a pensar, se calhar, em invadir o mercado de search, principalmente quando tem o apoio do governo americano. Pronto, isto é bom para eles, não é? Basicamente, o que é que acontece nos Estados Unidos? Portanto, os Estados Unidos é um país capitalista e o modelo capitalista tende para uma acumulação de capital, não é? E essa acumulação de capital depois faz com que as empresas sejam cada vez maiores e tenham muitos mais recursos do que empresas mais pequenas que apareçam e que tentem disromper os mercados em que estão a atuar. Pronto. Qual é que é a maneira de regular isso e de garantir que neste mercado capitalista continua a haver competição e que os capitalistas acreditam que a competição é o motor de melhoria da sociedade e das empresas? Portanto, a maneira disso é não permitir
empresas monopolísticas, ou seja, empresas que dominam totalmente um setor. Existem muitos investidores e muitos economistas e muitos malta de finanças que defende e que têm teses de investimento em que só investem em blue oceans, ou seja, mercados em que existem pouquíssimos concorrentes e que basicamente a empresa que está a entrar consegue absorver o mercado todo. Isto é um bocado uma tese de investimento. Aliás, até há um livro chamado assim, versus empresas de red ocean, em que de repente estão já a competir pelo preço. Ou seja, se fizermos aqui uma comparação, blue ocean seria o search, 90% do mundo usa o Google e não outras search, portanto no fundo é o mundo todo quase, não é? Arredondando dá o mundo todo, ou seja, eles têm monopólio nos motores de pesquisa. Um red ocean seria, por exemplo, airlines, ou seja, empresas de aviação em que a pessoa vai para a que tiver o preço mais barato, ou existe uma tendência para as pessoas procurarem o mesmo voo para o mesmo destino em várias operadoras, e portanto a que tiver o preço mais barato versus a qualidade do avião ou dos lugares, as pessoas acabam por entrar por aí. Portanto, criar uma operadora de aviação, uma airline, uma linha aérea, era esta palavra que eu estava à procura. Criar agora uma linha aérea não é um bom negócio, portanto vão-se ver muito difícil, a menos que seja uma coisa disruptora, tipo a Ryanair quando apareceu, com os low costs, ou seja, a menos que tenham um modelo muito diferente, vão ter muita dificuldade em arranjar investimento, porque lá está, porque é um mercado que está muito saturado, existem muitos players e quanto maiores, mais poder vão ter sobre cortar custos e baixar margens e etc. Pronto, voltando aqui ao assunto dos monopólios e dos Estados Unidos. Quando existe a preocupação de que uma empresa se está a tornar monopolística, o governo americano vai tentar quebrar esse monopólio, porque a competição é mais baixa, a empresa de repente pode aumentar os preços ou fazer as mudanças de preço e alterações no mercado que quiser, e isto vai um bocadinho contra a teoria do mercado livre, porque de repente temos esta empresa gigantesca a controlar tudo daquele mercado, e não permite que a tecnologia avance, porque eles, não tendo competição, podem se manter mais ou menos quietos, sem quebrar muito, ou seja, sem inovar muito, e portanto existem aqui algumas desvantagens de haver estes monopólios. Também existem algumas vantagens, não é? A estabilidade, o facto de ser, por exemplo, uma empresa mais segura em termos de colocação de capital, ou seja, a Google à partida não vai ser uma empresa que vai fechar amanhã, não há muito risco de comprar ações da Google. Pronto, existem aqui, isto não é financial advice, já agora, existem aqui algumas vantagens e desvantagens, mas o governo americano costuma apertar com estes monopólios. Um caso muito conhecido deste tipo de questões foi a Microsoft, há uns anos, ali no início dos anos 2000, eles também tinham um monopólio sobre os sistemas operativos e, portanto, sobre a computação no geral e o Office e etc. E eles obrigaram-nos a tomar algumas medidas em que veio diminuir, no fundo, a cota de mercado deles. Mas então, porquê é que a Google era um monopólio? Porquê é que foi considerada um monopólio? E o que é que provavelmente vão ter de fazer? Eles não disseram, mas eu acho que vou tentar adivinhar aqui o que é que pode acontecer. Portanto, o search, isto foi, o monopólio era no mercado do search e dos ads relacionados com texto, ou seja, com os ads relacionados com o Google Search. No mercado do search, eu próprio conheço poucos competidores esses que são completamente irrelevantes em termos de utilização. O Bing, temos o DuckDuckGo, acho que não há assim mais nenhum, pelo menos que me venha agora imediatamente à cabeça. E portanto, havendo tão poucos competidores, isso é um dos sinais de monopólio, ou seja, a cota de mercado subiu de 2009 até 2020, portanto em 10 anos subiu de 80%, que já era gigante, para 90%, ou seja, de 80% ainda conseguiu subir. Portanto, a competição é irrelevante, efetivamente, porque foi perdendo terreno, e teoricamente não aconteceria isso. Depois, para além disso, para além dessa posição monopolística, existem contratos que eles chamam de exclusionary, portanto, que excluem os competidores, e contratos estes com manufacturers de telemóveis. Um grande exemplo é a Apple, ou seja, a Apple recebe bilhões de dólares para
para no Safari ser o Google ser o motor de busca default, e portanto isso faz com que depois as outras competidoras seja muito difícil de entrarem neste mercado dos iPhones, ou seja, ninguém ou quase ninguém vai mudar o seu browser de default, sim, nem é o browser, aliás, o browser também dá há pouco tempo porque a Apple não fechava, não permitia, mas o browser default não, a motor de busca default dentro do iPhone, aliás, nem sei se é possível, acho que é, mas não tenho a certeza em relação a isto, mas pronto, este tipo de negócios tem um duplo sentido, que é primeiro exclui todos os outros parceiros e depois a Apple, como recebe uma receita tão grande da Google, também não tem incentivo a mudar e a explorar outros parceiros, porque o serviço efetivamente é bom, não é? A Google também não chegou aqui por ser má e é uma das defesas que eles utilizam, é nós temos este mercado porque somos o melhor produto, mas depois estes outros deals acabam por ser suficientes para o DOJ, Department of Justice, os consideraram um monopólio. Mas pronto, a Apple e outros parceiros não se podem dar ao luxo de perder estes competidores. Portanto, phone manufacturers, browsers, ou seja, o Google Chrome, obviamente o Chrome é o default, o Safari também é o default, Mozilla também é o default, no Arc também é o default, ou seja, praticamente todos os browsers por default vêm com o Google como motor de busca default. E todas estas empresas ganham dinheiro com isso. Aliás, é um bocado o modelo de negócio de um web browser. Pronto, isto são os deals que fazem com que a Google tenha esta posição. Depois, além disso, existe também a parte do mercado de advertising, ou seja, a Google, como tem esta posição monopolística, consegue e aumentou os preços das pesquisas e das publicidades em text ads, sem grandes constraints, porque como toda a gente usa Google, se eu quiser usar Google Ads, eu vou ter de usar, aliás, se quiser usar Google Ads, claro que tenho de usar Google. Se eu quiser usar Ads, vou para o site e a plataforma que tem mais pessoas, obviamente, não é? Não vou pagar o mesmo preço por Ads noutra plataforma, tanto que as outras plataformas, se calhar, até têm de descer bastante o preço destes ads, ou até nem passa pelo modelo de negócio deles, e porque se torna irrelevante e se torna impossível de competir. E, portanto, existe aqui uma agregação que eles acham que não é natural, ou seja, que está a quebrar um bocadinho aqui o free market dos Estados Unidos. Pronto, e era esta a posição também que a Microsoft tinha há uns anos, e a Google está a tentar defender-se, não conseguiu, houve a decisão e agora eles provavelmente vão ter de ou acabar com alguns destes deals e, portanto, deixar que as pessoas decidam qual é que é, e se calhar até vão decidir pela Google, mas não forçar estes deals, ou então, por exemplo, o que pode acontecer também, e neste caso não está relacionado com o search, mas estará relacionado com outro processo que vem aí ainda, que também está relacionado com a Google, que é o facto de podem ter, por exemplo, de vender, ou ser obrigados a vender o YouTube, tal como a Meta, se provar que em questões de redes sociais eles são monopolísticos e, portanto, não existe outro player, porque efetivamente não existe, Facebook, Instagram, quer dizer, agora o TikTok veio quebrar um bocadinho isso, mas há uns anos Facebook e Instagram tinham grande parte do mercado de redes sociais, ou seja, quem não tinha, normalmente não tinha outras, era porque não tinha redes sociais de todo, e portanto podiam ser obrigados a vender o Instagram, ou seja, o DOJ declarar que eles tinham uma posição monopolística e obrigavam a vender o Instagram, por exemplo, porque foi comprado e não o Facebook. Tem aqui uma estatística, a Google pagou à Apple, isto é valor de 2022, 20 mil milhões de dólares, e depois faz revenue share e fez 36% do revenue share. Portanto, para além dos 20 mil milhões de dólares, 36% do ad revenue que viesse via Safari, a Apple também recebia. Portanto, isto são pagamentos gigantescos. É uma plataforma que tem perto de 30% do mercado, ou seja, 30% das pessoas que têm smartphones têm um smartphone da Apple. E, portanto, isto faz com que para a Apple seja impossível de mudar, porque são valores gigantescos que são uma parte super importante da receita deles, e para a Google eles mantêm a posição dominante porque há pessoas ali que nunca vão utilizar outro motor de busca.
Pronto, estes revenue sharings, para além destes pagamentos à cabeça, revenue sharing é muito comum da Google e é isto que os mantém no monopólio. Pronto, vamos ver como é que isto corre agora. Isto foi um bocadinho um movimento desta Biden administration contra estas empresas gigantes. Elas estão todas em processos de antitrust. Microsoft, a OpenAI também, a Meta também está agora com processos de antitrust, a Google também está com uns quantos, ou seja, eles estão a apertar com eles porque acham que estas empresas são demasiado grandes e têm demasiado poder, e efetivamente têm, não é? E portanto vão agora ver o que é que vai acontecer, vamos ver quais é que são os resultados, as ações que eles dizem aqui que vai ser preciso fazer. Por falar em Biden administration, a Vice President, que ainda é Kamala Harris, ou Kamala Harris, não sei bem como é que se pronuncia, mas vou dizer Harris, já escolheu agora, há bocadinho, antes de eu começar a gravar, o que será o seu Vice President, que é o governador do Minnesota, Tim Walz. O Minnesota já é um estado azul, ou seja, ela não foi muito pela possibilidade de virar swing state. Normalmente é uma estratégia que se utiliza, ou seja, vou escolher um Vice President que seja governador de um estado, que é, os swing states são aqueles que não é óbvio que seja estado democrático ou republicano, e portanto não sei qual será aqui a estratégia dela. Acho que escolheu apenas uma pessoa que fosse capaz e que tivesse algum currículo para apoiar, e acho que também passou por escolher alguém que pudesse ser um sucessor depois numa próxima eleição, e não só uma pessoa popular para esta eleição. Porque é que seria também interessante se ela escolhesse alguém de um swing state? É porque nos Estados Unidos o sistema de votação é um bocadinho diferente aqui em Portugal. Aqui em Portugal existe, estou a dizer para o governo, não é? Neste caso é para as presidenciais, mas assumindo que aqui em Portugal é um bocadinho diferente. Aqui em Portugal é ter, ter 50% mais um voto, não é? É ao voto, digamos assim. Enquanto que em Portugal, para o governo, o voto é por distrito. Quer dizer, o voto não é por distrito, mas os resultados saem ao distrito e depois, dentro do distrito, existe a eleição de X número de deputados, mais ou menos proporcionalmente ao número de votos que existem por partido em cada distrito. Ou seja, trocando isto por miúdos, aqui no Porto, o PSD teve, imaginando, 30% dos votos, portanto vai eleger 30% do número de deputados que cabe ao Porto, que são 40, acho que é mais ou menos este número, não sei se está certo, mas imaginando que está certo, imaginem que é 40 deputados, ou seja, 30% desses 40 vão pertencer ao PSD, depois o PS há de ter outros 30%, depois partidos mais pequenos vão completando o resto. Nos Estados Unidos não é assim que funciona. Os estados têm peso também, têm tipo número de votos, ou seja, estados mais populosos contam mais votos, contam mais peso, mas o estado vota todo só numa pessoa. Ou seja, se na Califórnia, por exemplo, imaginando que vale 30 votos, não sei se estes valores são corretos, mas imaginando que vale 30 votos na Califórnia, se a Califórnia tiver 50% mais um voto, todos os 30 votos vão para o partido que ganhou. E, portanto, estes swing states são muito importantes porque podem, efetivamente, definir a eleição. Porque ganhando um ou dois destes estados que tanto são vermelhos como são azuis, portanto, tanto são republicanos como são democratas, podem mudar grande número de votos e podem ser o resultado. Foi assim que Trump ganhou. Trump teve menos votos populares, ou seja, teve menos pessoas a votar nele do que, na altura, Clinton, Hillary Clinton, mas ganhou nos estados, nos swing states, e portanto ganhou mais destes college votes, e foi assim que ele foi eleito na altura. Ok, agora umas noticiazinhas mais pequenas, umas recomendações, assim, umas coisinhas menos grandes, não é? Portanto, mais pequenas, menos grandes. Porque esta semana também não aconteceu muita coisa, já estamos em agosto, já é um bocado de silly season, mas é isto. Vamos aí às notícias mais pequenas. Afinal, se calhar tem aqui um tema que é intermédio, não é assim tão pequeno, mas pronto, basicamente
Nesta semana, na segunda-feira, e começou na sexta, houve uma queda gigantesca do mercado mobiliário, portanto, do mercado de ações, nomeadamente no Japão, e no mercado americano, nomeadamente no mercado americano no Nasdaq, ou seja, nas tecnológicas, e que depois arrastam também as outras todas, do SP500 e etc. Porquê que isto aconteceu? Portanto, na sexta-feira foi publicado o report do job market, ou seja, o report dos empregos nos Estados Unidos. Foram criados no último mês, é mensal o report, 114 mil empregos, que contrasta com os 179 mil no mês anterior e foi muito mais baixo do que a previsão que eles tinham. A taxa de desemprego subiu para o máximo de 3 anos, portanto, pós o início da pandemia, para 4,3%, isto nos Estados Unidos. Esta taxa continua muito longe dos 15% que aconteceu nos primeiros meses da pandemia ou dos 10% da crise financeira de 2007, mas antes de 2020 estavam nos 3,5%, portanto é um valor mais alto do que antes de Covid. Também é estranho estar a descer, ou seja, isto foi um dos motivos, que é a economia está a arrefecer, há menos trabalhos e quando há mais desemprego há menos dinheiro e há menos tendência para gastar dinheiro e portanto as empresas vão ter menos revenue, mas por outro lado a economia dos Estados Unidos tem vindo a crescer 3% nos últimos trimestres que passaram, portanto no último trimestre do ano passado e no trimestre passado cresceu 3%. Ou seja, à partida ainda estaremos longe de uma recessão, que são 2 trimestres seguidos com crescimento negativo, ou seja, com decréscimo do PIB, mas o que aconteceu foi que houve um certo medo de que estes indicadores de número de posições de trabalho tenham algum delay face à situação real, porque as pessoas só começam a parar de contratar quando sentem já a dificuldade nas empresas, e quando sentem já a dificuldade nas empresas já é muito tarde para depois voltar a acender a economia, e portanto o que eles têm medo é que estejamos já, ou seja, que isto já seja um sintoma de um decréscimo que tem vindo a acontecer e que se reforça agora ainda mais pelo facto da Reserva Federal não ter cortado, agora em julho, as taxas de juros que estão entre 5% e 5,25%, que é máximos históricos. Portanto, desde há 40 anos atrás. O que se espera é que haja um corte na próxima reunião, agora em setembro, e que esse corte seja de 50 pontos base, ou seja, 0,5%. Não é 0,5%, é 0,5 pontos percentuais neste caso. É assim que funcionam aqui as taxas de juro. E a probabilidade de acontecer isto é dada como 90,5%, ou seja, é quase certo que vai acontecer, ou espera-se que seja quase certo, até porque se não acontecer depois vai haver outro crash, ou seja, se não descer, vai haver um crash gigantesco. Se descer menos que isto, acho que há algum crash, mas também é um crash que depois há de ser compensado, porque efetivamente a taxa de juros desceu. Havia também muito otimismo face ao soft landing, como eles chamam, que houve ali uma dificuldade muito grande no Covid, imprimiu-se muito dinheiro e agora é preciso subir as taxas de juros para a economia arrefecer um bocadinho, porque a inflação estava muito alta. Pronto, havia muito otimismo de que, mesmo com as taxas de juros subiram e a economia continua forte, quer dizer que as empresas estão fortes, pronto. E esta Jobs Report veio enfraquecer um bocadinho esse otimismo, digamos assim. E também não seria bom que fizessem agora um corte entre períodos, ou seja, entre reuniões, porque isso podia mostrar algum pânico da Reserva Federal e podia mostrar que eles não sabiam o que é que estavam efetivamente a fazer. Também pode ter acontecido um aproveitar desta queda para tirarem alguns lucros, ou seja, houve um máximo histórico no dia 10 de julho, do Nasdaq, destas empresas tecnológicas, e portanto as pessoas aproveitaram que já tinham feito muito dinheiro com a subida gigantesca destas empresas, que subiram 57% neste último ano, desde janeiro, para tirarem alguns lucros disso. Portanto, o Nasdaq já desceu 15% a 20%, e o grupo das 7 magníficas, que é a Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, já desceu 20%. Outra coisa também interessante é que o indicador de volatilidade, que é o VIX, subiu para máximos desde Covid.
ou seja, as pessoas estavam mesmo com muito medo que tivesse a arrebentar uma bolha ou algo do género, e portanto houve muitas vendas. Também acontece muitas vezes uma série de efeitos que é, muitos investidores têm uma coisa que se chamam, estão a falhar o nome, mas basicamente é um valor a partir do qual, se a ação passar abaixo desse valor, é trigger a venda da ação. E o que acontece é que quando há estas descidas muito rápidas, esses valores são atingidos logo e, portanto, não há tempo para reagir e para parar essas vendas, mesmo que não se queira, e isso faz com que mais vendas automáticas aconteçam, e se mais vendas automáticas aconteçam, faz com que o efeito ainda deixe, e, portanto, existe um feedback positivo, positivo no sentido que se reforça ele próprio, para irem sempre vendendo e batendo sempre na stop loss. Portanto, vai sempre batendo nesses valores e vão vendendo cada vez mais até aquilo parar e chegar a um ponto de estabilidade. Depois, entretanto, pode voltar a subir ou não. Também aconteceu que no passado 31 de julho o Banco do Japão subiu os juros pela primeira vez em 17 anos. Eles estavam com juros a zero, basicamente, e não queriam subir os juros porque era um bocadinho a estratégia deles, a postura que eles tinham, e achavam que iam conseguir controlar a inflação sem subir os juros, mas cederam e subiram do 0 para o 0,25, portanto 25 pontos base. Isso fez com que os investidores ficassem com muito medo e que começassem a vender. Portanto, um movimento reforçou o outro. A Bolsa do Japão abre primeiro, segunda-feira há uma queda gigantesca na Bolsa do Japão, e depois arrasta-se pelo resto da Europa, porque as bolsas vão abrindo à medida que isso vai acontecendo, até chegar aos Estados Unidos, em que de repente está a acabar o mundo, ainda reforça mais estas vendas, e pronto, é assim um bocadinho um efeito bola de neve. Só para terem uma noção, na segunda-feira foi o pior dia de bolsa deste ano. A Nvidia desceu 11%, Intel 8%, Apple 5%, Amazon 5%, Tesla 5%, Microsoft 3%, e a Alphabet também anda aqui à volta destes 3%, apesar de não estar aqui na notícia. Mas pronto, é sempre aqui nestas alturas que depois há bancos a reforçarem, a aumentarem a probabilidade de recessão, mesmo que seja de 10% para 20%, e isto depois também gera mais pânico no mercado. Depois há sempre aquela discussão de como é que estas pessoas, ou seja, qual é que é o efeito destes bancos. Efetivamente, eles à partida, quando sabem que vão publicar isto, podem vender antes, e portanto há algum medo, depois o mercado deixa e podem voltar a comprar. Ou seja, isto é aqui um bocadinho de insider trading, porque um Goldman Sachs aumentar a probabilidade de uma recessão e publicar essa notícia publicamente, como é óbvio que vai ter efeito na economia e vai ter efeito nos mercados. Portanto, não sei até que ponto é que isto não é assim um bocadinho manipulativo, mas faz parte, né? Eles têm de fazer estas previsões e têm de as apresentar. Efetivamente, a Goldman Sachs reviu o aumento da probabilidade de uma recessão de 15% para 25%, mesmo antes da abertura dos mercados, e, como é óbvio, gerou um bocadinho de pânico. Num assunto totalmente não relacionado, as batatas fritas com sabor a presunto ou a churrasco vão ser retiradas, ou há esse movimento, do supermercado. Porquê? Porque o sabor do fumado vem de um componente, portanto de um componente químico que acredita-se que tenha riscos de genotoxicidade, ou seja que seja perigoso para as nossas células e que aumenta a nossa probabilidade de termos cancro no futuro. E, portanto, a União Europeia tem sempre um bocadinho uma mão muito paternalista nestas coisas e acaba por proteger. Eu não sei aqui bem qual é que... Lá está, se o risco for efetivamente elevado, acho que faz todo sentido. Se o risco for passar de 1% para 1,25%, ok, é um aumento de 25% no risco, mas na verdade é o mesmo, portanto se calhar não faz sentido proibir as batatas fritas de presunto dos supermercados. Para além disso, tudo o que tenha assim sabores fumados que não seja fumado, não é? Ou seja, que não sejam os próprios dos fumados, estão em risco de desaparecer. Ou seja, alguns molhos como barbecue ou salsichas ou queijos, ou seja, essas coisas que sejam fumadas artificialmente, que tenham aromas a fumado e não que sejam efetivamente fumadas, podem desaparecer ou podem ter de mudar as suas composições para continuar a vender. Portanto, a questão é removerem esse componente. A Amazon Prime bateu recordes,
venderam 14,2 mil milhões nos 2 dias do Prime, que foram a meio de julho, mais ou menos, 16, 17 ou 17 e 18, algo assim. A average order size, portanto a compra média subiu também, ou seja, cada pessoa comprou mais $3 do que no ano anterior. A compra média subiu de $54 para $60, para 57, desculpem, ou seja, também houve aqui um aumento e portanto acho que foi um Prime Day que correu muito bem para eles. Por falar em empresas grandes, o Elon Musk publicou há uns dias um vídeo que é um deepfake da candidata presidencial Kamala Harris a dizer que era um DEI hire, ou seja, que só tinha sido escolhida como Vice President por pertencer a uma minoria. DEI é Diversity, Equity and Inclusion. Ou seja, no fundo, entre aspas, para preencher cotas. O vídeo é um deepfake, ou seja, existe o vídeo da Kamala Harris a falar. Houve muita gente que... Qual é que foi o problema? É que o vídeo não era muito convincente, mas houve muita gente que não viu o vídeo com som, viu apenas as legendas. E, portanto, pode ter havido muita gente que se calhar acreditou no vídeo sem perceber que era um deepfake do vídeo. O mais grave disto é que o vídeo foi publicado por Elon Musk. Elon Musk tem e está estudado e está bem documentado, tem um reach aumentado no Twitter. O vídeo foi visto 190 milhões de vezes, ou seja, tem um reach aumentado na plataforma do qual é dono, portanto ele faz um bocadinho as regras. No entanto, regras essas que proíbem a partilha de conteúdo sintético manipulado ou fora de contexto que possa confundir e levar as pessoas a engano e a situações perigosas. Portanto, o vídeo claramente não cumpre estas regras. Até que ponto é que ele não tem de cumprir as próprias regras da plataforma em que existe, e portanto o vídeo devia ter sido deitado abaixo, mas pelos vistos ele faz o que quer neste caso. E pronto, e é isso. Eles, entretanto, Elon Musk e Neuralink implantaram já o segundo elétrodo. Ele disse isso numa entrevista com o Lex Fridman, num dos episódios do Lex Fridman Podcast. Disseram que correu tudo bem. Eles querem até ao final do ano implantar mais 8 para estarem em 10 pacientes. Por falar também em coisas relacionadas com Neuralink e cenas do cérebro. Eu há uns episódios falei na Unbabel, que também conseguiu fazer aqui uma coisa engraçada para devolver a voz a pessoas que tinham perdido a voz utilizando AI e EEGs, portanto capacetes que conseguem ler as ondas musculares. E eles lançaram agora um paper sobre um modelo, um LLM treinado por eles, cujo nome é... já não me lembro, não tem aqui, estou a inventar. Tower, talvez, por causa da Torre de Babel. Pronto, acho que é Tower LLM. Unbabel Tower LLM. Pronto, eles lançaram um paper em que compraram este modelo que é treinado por eles e é para os casos apenas e só de tradução com os modelos comerciais, portanto, GPTs, Claude, Geminis, etc. E viram que o modelo deles era melhor em muitos destes pares de tradução, portanto, eles têm aqui uma série de pares de tradução, e portanto é fixe ver empresas portuguesas também aqui a darem o seu, a porem o pezinho na porta destes mercados de AI gigantescos e ver que eles efetivamente conseguem scores melhores do que muitos destes modelos comerciais, porque também não são treinados especificamente para serem bons em tradução. Uma coisa engraçada, agora para acabar, é que, aliás, duas coisas engraçadas. Houve um produto novo que foi apresentado que se chama Friend.com, que no fundo é um microfone Bluetooth que grava todo o áudio que está a acontecer. É um colar com um microfone, grava o áudio das pessoas que estão a falar à volta e o meu áudio e etc. Envia para um wrapper de um LLM qualquer, de um GPT ou uma coisa assim, e depois aquilo manda mensagens e manda notificações para o telemóvel. Ou seja, no fundo é como se fosse um amigo que está a ouvir as nossas conversas e nos responde por notificações de telemóvel. A coisa engraçada aqui é que eles levantaram 2,5 milhões de dólares e gastaram 1,8 milhões no domínio friend.com. Portanto,
Foi um investimento gigantesco em marketing para uma coisa que eu acho que ninguém vai usar, ninguém vai comprar. Estão em pre-sale, portanto, se quiserem ir ver lá, também não é muito difícil decorar o site, friend.com. A última coisa engraçada é que o Snoop Dogg tem sido um bocadinho a estrela destes Jogos Olímpicos e ele está a receber $500,000 por dia para ir aos Jogos e fazer as cenas dele, que é um bocado estar lá e fazer caras e fazer dancinhas e não sei o quê. Portanto, ele não está não é interveniente, não é apresentador, não é nada, está só a marcar presença e as câmaras adoram-no e, portanto, é isso. Ele está a receber muito dinheiro, vai receber um total de 8 milhões, porque são 2 semanas, e há pessoas que estão a adorar a sua presença nos Jogos Olímpicos. Entretanto, recomendações para esta semana, antes de fecharmos o episódio. Os museus passaram a ser gratuitos até um total de 52 entradas anuais, ou seja, os museus que pertencem ao Estado, portanto, museus públicos, passaram a ter entrada gratuita até 52 vezes por ano. Não existem tantos museus para essas 52 vezes por ano. Existem 37 museus que estão albergados por esta medida, mas pronto, se tiverem alguma ideia agora para passar as férias e algum museu que saibam que pertence ao Ministério da Cultura, podem gastar uma das vossas 52 entradas gratuitas e visitá-lo sem qualquer tipo de custo. Acho que é uma medida que faz bastante sentido até para fomentar aqui a cultura do nosso país e não se perder. Pronto, última recomendação também, que esta semana tinha várias, foi uma talk que aconteceu no evento da NVIDIA, em que está o Jensen Huang, que é o CEO e founder da NVIDIA, a explicar ou a ir sobre alguns dos momentos mais cruciais que cruzam a evolução da empresa dele com a evolução dos modelos de AI e de Generative AI. Portanto, fala um bocadinho de como é que os chips começaram a ser treinados por AI, utilizados para treinar AI, e como é que a AI depois também beneficiou destes chips e etc. Acho que uma conversa bastante interessante, é 1 horinha, portanto dá para verem aí nos tempos mortos, mas só depois de ouvirem o podcast. Ok, é isto. Episódio assim um bocado mais all over the place, mas já sabem, se continuam a aprender, partilhem com a malta, estamos a crescer. É bom ver de semana para semana mais gente a juntar-se aqui a entre aspas, comunidade do shutdown. Quer dizer que vocês estão a partilhar e estamos aí a chegar a mais pessoas, mas pronto, se veem valor, se estão a gostar, partilhem isto por mais pessoas. Acho que também pelo menos para mim, a estratégia foi não parar agora em agosto, porque há muitos podcasts que se falham e pode ser a minha oportunidade de vos ocupar a vossa rotina e pronto, e é engraçado mesmo que não aconteçam tantas coisas ou tantas coisas relevantes agora em agosto, porque é um bocadinho silly season. Mas é isso. Pronto, subscrevam se estão a ouvir, não se esqueçam, e partilhem, e se quiserem apoiar ainda mais, tem aí o link para o Coffee, Buy Me a Coffee, em que podem apoiar com o que quiserem, e vamos para a semana.